Alguma vez já aconteceu de você estar sentado ao lado de um campinho de futebol e esperando a próxima partida para ser escolhido, só que você está sentado junto com a nuvem de garotos, naquela partida da hora, aquela partida que você não poderia faltar, aquela partida que você ia talvez todos os dias no final da tarde jogar, e daí a partida termina e os escaladores dos times, de ambos os times, começam a escalar os jogadores para a próxima partida. Aí ele vai dizendo: você, enfim, todo mundo é escolhido, e menos você. Você olha para um lado, olha para o outro, todo mundo está sendo escolhido, só faltou você ser escolhido. Como é que você se sentiu nessa hora? Vendo todo mundo sendo escolhido para a partida que você sempre foi, todos os dias você foi jogar, todos os dias você tem a expectativa de que alguém lhe chame e ninguém lhe chama. Já aconteceu de você descobrir que foi cancelado em alguma rede social sua por alguém que você não imaginaria que cancelaria você? Você de repente olha, entra na sua, sei lá, no seu Instagram, na sua conta de Instagram, na sua conta de Face, e você vê que você foi cancelado logo por essa pessoa. Podia ser qualquer pessoa, menos essa pessoa. Como é que você se sentiu? Já aconteceu de você procurar o seu nome na lista de resultado de um concurso que você fez, ou de um vestibular, e com muita atenção, e você checou de novo só para ter certeza, e daí você viu que você não queria ter visto. Você viu que o seu nome não estava ali nessa lista. Como é que você se sentiu? Como é o sentimento de não ser escolhido? Como é o sentimento de não ser escolhido? Eu vou lhe dar 3 segundos para você virar a pessoa da sua direita e descrever com uma frase ou com uma palavra, como é o sentimento de querer muito ser escolhido, mas não ser escolhido. Só sabe quem passa, né? Levante sua mão se você já enfrentou esse sentimento de querer muito ser escolhido e não ter sido escolhido. Biel, como é que é o sentimento de não ser escolhido? Se sente inútil. Xaxá, como é que é o sentimento de não ser escolhido? Frustrante. Lorena. Doloroso. Quem mais levantou a mão quer falar rapidamente? Dan, já deixou de ser escolhido ou você sempre foi escolhido? Já foi deixado. Como é que é o sentimento? Frustração. Mesmo o nosso rei da matemática também não foi escolhido, está vendo, gente? Muitos de nós, talvez a maioria de nós, talvez todos nós, em algum momento não fomos escolhidos, e talvez em outro momento você não vai ser escolhido, e você vai ver na pele, vai sentir na pele como é que é o sentimento, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus quer que você experimente o tipo de sentimento oposto, o sentimento de ser escolhido, porque você, meu irmão, minha irmã, é um escolhido, uma escolhida de Deus. Este é o tema da mensagem para você nesta noite. Você é um escolhido. Abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos inaugurar uma nova série de mensagens agora na primeira epístola de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, é só você chegar em Apocalipse, vai voltando, dá marcha ré, vai voltando, logo você chega em 1 Pedro. Vamos ler a partir da versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Tá bom? Quem já achou diz amém? Tem um bocado de gente que é rápido no gatilho. Nós vamos ler só um verso. O verso 2 do capítulo 1. 1 Pedro 1, verso 2. Tá bom? Se você não encontrou, leia aí a partir da imagem que a mídia vai jogar no telão. Diz assim a palavra santa e santificadora de Deus. Redobre sua atenção para escutar isso com os ouvidos do seu coração. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Essa carta é considerada a mais pastoral do Novo
Testamento ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, por volta de 64 depois de Jesus. Para os que Pedro, no verso 1, se você voltar, você vai ver aí no verso 1, são chamados de forasteiros da dispersão. No seu livro, A Palavra Viva, um comentário contextualizado da primeira carta de Pedro, à luz do grego, a teóloga Peggy Patterson, nossa querida teóloga Pat Patterson, e minha querida ovelha também, nossa irmã em Cristo, ela explica que historicamente, no comentário dela, estes forasteiros não seriam apenas os judeus espalhados por serem exilados da terra deles. É possível que os destinatários da carta sejam também os cristãos de outras nacionalidades, não somente os judeus, não, chamados de gentios. Chamados de quê? Gentios, que foram espalhados desde a perseguição inaugurada contra eles com o martírio de Estevão. O teólogo Aurivan Marinho e também um grande expositor bíblico, que vai estar pregando aqui na amada Igreja Batista Candelária em abril, se Deus quiser, ele acrescenta que Pedro também citou a expressão forasteiros, com a intenção de deixar subentendido a nós cristãos que nós somos peregrinos nesta terra, porque a nossa pátria não é aqui, nós temos um destino final, estamos aqui de passagem, somos do céu. A nossa pátria é o céu. Somos patriotas do nosso destino final, que é o céu. Em meio a um momento em que os leitores dos dias de Pedro e também nós, não somente eles, mas também nós, estamos todos encarando um tempo de tribulação, escute isso, falsas acusações, talvez você está encarando esse tipo de acusação, ostracismo social, levantes populares, um momento em que se declarar como cristão é um motivo de sofrer retaliação. Quem sabe você tem sofrido retaliação da sua família, dos seus amigos, do seu patrão, dos seus colegas da escola. Se declarar hoje como cristão é mais perigoso, mais problemático num certo sentido do que nunca, no sentido de que você vai atrair para você mais perseguição do que jamais houve. Então, isso inclui a mim e a você, para lembrar que a nossa nação, como eu falei, nosso destino final, nossa herança eterna, nosso pertencimento e lugar da nossa coroação é no céu. Você pode ter um bocado de seguidores no Instagram, você pode ser promovido nessa terra, você pode ganhar na loteria, você pode ficar rico, você pode ficar famoso, você pode atrair muitos olhares para você, mas o lugar da sua coroação final é no céu. Por isso a gente pode ter esperança, e essa frase resume o tom e a temática da primeira carta de Pedro. No nosso texto, verso 2, Pedro especifica essa esperança para você, dizendo duas coisas. A primeira delas vai aparecer aqui no nosso telão, o nosso primeiro ponto também. Você é um escolhido de Deus. Olha que primeiro ponto, fácil de você memorizar. Você é um escolhido de Deus. Que tal isso? Que tal saber que você é escolhido, não somente dessa pessoa por quem você quer ser tanto escolhido, mas que tal saber ou ser lembrado nesta noite que você é um escolhido de Deus, Deus escolheu você. Em João 15,16, na versão NVT, nova versão transformadora, Jesus diz: vocês não escolheram a mim. Vocês não me escolheram, fui eu quem escolhi vocês, Jesus diz. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, meu irmão, minha irmã. Foi o amor dele que nos atraiu como um imã poderoso e irresistível. Você já percebeu que quando você atrai, quando você coloca um imã bem próximo um ao outro, chega uma hora que não tem mais o que fazer, ele vai se agarrar um ao outro. O amor de Jesus é esse tipo de imã poderoso que atraiu para você tão perto dele, que não tem mais como separar. Em 1 João 4,10, ele diz, é dito assim, olha, nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Nessa noite, eu quero dizer para você que crê em Jesus,
Só para você que crê em Jesus, essa palavra é para você que crê nele. Você é um presente de Deus Pai a Deus Filho. Você é um presente de Deus Pai a Jesus. Hebreus 1 e 2 diz que Deus Pai constituiu Jesus como herdeiro de todas as coisas. Isso significa que você, meu irmão, minha irmã, é um escolhido, uma escolhida de Deus, como um presente de Deus Pai, o nosso glorioso Redentor. Se a sua herança é o céu, a herança de Jesus é você. Nós temos uma herança, o céu, e Jesus tem uma herança, você e eu. Jesus não caminhou para a cruz por condução coercitiva, ele não foi forçado, ele não foi empurrado por Deus Pai, empurrado por qualquer um à cruz, porque ele não tinha outra escolha, ele tinha que fazer isso mesmo. Não é assim. A palavra diz que ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha, por causa da alegria que o esperava, a alegria de ter você como herança dele. A alegria de Jesus é saber que ele teria você, teria a mim como herança dele. Meu amado, minha amada, quando Jesus foi morto, ele arrombou os portões do inferno. Veja só o que é que Jesus fez. Veja o processo, como é que se deu. Ele arrombou os portões do inferno, ele arrancou o guilhão da morte, matou a própria morte, e no terceiro dia ele ressuscitou para que você tivesse vida. Glorificado seja o Senhor. Se você crê nele, então você não tem o que temer. Por que você não tem o que temer? Você me pergunta assim, como assim, pastor? Minha vida anda tão destrambelhada que só Deus é quem sabe, eu sei. Se eu lhe contar, pastor, você chora na hora. Como é que você diz que eu não tenho que temer? Eu digo que você não tem que temer porque Jesus deixou escrito no tribunal celestial, com as gotas do próprio sangue dele, a seguinte inscrição ao seu respeito: escolhido para ter a dívida totalmente paga. Foi isso que Jesus escreveu ao seu respeito e a mim. Por isso que você não tem o que temer. Meu irmão, minha irmã, você foi escolhido pela presciência de Deus, diz a primeira parte do nosso texto. A presciência de Deus, do grego prognosis de Deus, ou conhecimento prévio dele, não quer dizer meramente que Deus sabe de antemão quem vai ser salvo. Não concordo com esse raciocínio. Mas que ele está ativamente envolvido no processo, determinando antes do tempo a salvação de cada um de nós e fazendo acontecer mais tarde no tempo e no espaço. O doutor em teologia N.L. Miller diz que sobre a eleição de Deus e a responsabilidade humana, vivemos diante de um paradoxo, que tem seu fundamento último na inapreensibilidade de Deus. Por um lado, a nossa salvação depende completamente da nossa decisão e somos pessoalmente responsáveis por ela. Por outro lado, contudo, a nossa salvação repousa totalmente na eleição prévia da parte de Deus, na sua incompreensível bondade para conosco em Jesus Cristo. Anos atrás, o pastor Luciano Subirá contou o testemunho muito forte e arrepiante de um pastor ex-bruxo, alguns de vocês já escutaram, que ele conheceu e que era profundamente mergulhado na magia antes de entregar a vida dele a Jesus. Subirá disse que um dia ele chama o pastor para uma conversa, os dois sentam na sala, e Luciano, curioso, fala para o pastor assim: amigão, me ajuda a entender, como é que foi sua conversão? Como é que foi sua conversão, cara? Na cegueira que você vivia, como é que você entendeu que Jesus era maior do que o diabo? Como é que você chegou a essa conclusão? Daí ele olha para Subirá, ele dá um sorriso e diz assim: pastor, o diabo deu um tiro no pé. E Luciano, ainda sem entender, pergunta: como assim? Por que o diabo deu um tiro no pé? Como assim? E ele responde: pastor, eu não vou entrar em detalhes porque o negócio é muito nojento, a coisa foi muito nojenta mesmo, sabe? Mas o diabo, pastor, paga mal quem serve a ele. Sim ou não, gente? Paga muito mal quem serve a ele. No nível da magia em que eu estava, pastor, o demônio a quem eu servia me ordenou que eu fizesse um determinado trabalho com um defunto de 15 dias.
O Senhor nem queira saber parte da nojeira que tinha que ser feita com aquilo ali. Daí Subirá fala para ele assim: rapaz, a Bíblia diz que o corpo de Lázaro com 4 dias já cheirava mal, eu não faço ideia do cheiro que é, do fedor que é um defunto de 15 dias. E o pastor responde assim: nem queira saber, pastor, mas como se diz na gíria do ocultismo, eu comprei um corpo. Eu levantei informação de onde teria alguém morto e enterrado aos exatos 15 dias. Comprei o sigilo de que haveria violação da sepultura e do caixão. E quando chega a hora, eu estou lá para fazer o que me foi ordenado, mas quando eu violo a sepultura e eu chego finalmente no caixão, o demônio a quem eu servia aparece materializado do meu lado, pastor. E ele me chama pelo apelido da magia e fala assim para mim: ei, o que eu pedi para você fazer, não dá para você fazer com esse corpo aí não, arruma outro. E o homem responde com a testa franzida de raiva, olhando para o demônio: o quê? O quê? Você só pode estar de brincadeira, eu comprei, isso é meu, eu vou fazer sim. Olha que cara ousado, falando isso com o demônio do lado dele. E o demônio responde: não vai não, você não vai não. E o homem diz: eu vou fazer. E o demônio fala: se você tocar nesse corpo, você morre. Você morre. E agora? Daí o homem fala em pensamento: e a coisa é séria. A coisa ficou séria aqui, e ele pergunta ao demônio: eu morro por quê? Por que eu vou morrer se eu tocar nesse corpo? E o bicho fumaçando de raiva, o demônio fumaçando de raiva, vermelho de raiva, faz um sinal com a cabeça assim para cima, e ele diz: esse daqui você não pode fazer nada com ele, porque ele é escolhido do homem lá de cima. Daí ele segue contando ao pastor Subirá: pastor, depois disso eu saí dali e no dia seguinte eu fui descobrir informações sobre aquele corpo. Eu fui saber de quem era finalmente aquele corpo. Aí eu descubro que era de uma esposa de pastor. Hoje é o dia da esposa do pastor. E esse corpo era o corpo de uma esposa de pastor. Agora segure o fôlego para escutar isso agora. Ele termina a fala dele dizendo isso para o pastor Subirá. Ele fala assim: pastor, foi ali que eu pensei, foi ali que, sabe, uma luz se acendeu na minha cabeça e eu pensei: se Deus está cuidando dessa turma depois de 15 dias de morto e apodrecido, o que Ele não anda fazendo por quem está vivo hoje, meu irmão, minha irmã? O que Deus não anda fazendo por você, meu amado, pela sua casa, pela sua família, por cada um de vocês que é um escolhido, uma escolhida dEle, porque quem Deus escolhe, Ele cuida. A pergunta que você tem que responder nesta noite é: eu sou um escolhido do Senhor, eu ando adiando o meu sim? Ou eu ando dizendo, não, depois? Tem gente para quem eu pergunto assim: e aí, você já se decidiu para Jesus? A resposta da pessoa é: deixa para uma outra oportunidade. Mas a palavra diz: se hoje ouvires a voz de Deus no teu coração, não endureça o seu coração. O seu sim prova que você é um escolhido do Senhor. É hoje, meu irmão. Se você deixou essa decisão, vem deixando essa decisão para depois, e próximo dia, para amanhã, para o próximo ano, é hoje, saiba que é hoje, chegou o dia. A segunda razão da sua esperança apresentada no nosso texto é porque você é um escolhido de Deus para ser santo. Você não é só escolhido de Deus, você é escolhido para um propósito, é para ser santo. Esse é o nosso segundo e último ponto. Na segunda parte do verso 2, Pedro usa um recurso de linguagem chamado de paralelismo complementar, porque ele completa a afirmação que ele faz na primeira parte do verso. Se na primeira parte do verso Pedro declara que Deus escolheu você, aqui na segunda parte do verso Pedro explica qual é o alvo de Deus ao escolher você. Pedro diz com todas as letras: Deus escolheu você para a obediência à aspersão do sangue de Jesus.
E a dinâmica desse processo acontece da seguinte forma, escute aí, redobre sua atenção para escutar a dinâmica. Como é que isso acontece? Primeiro, o Espírito Santo separa você para ser consagrado a Deus. Ele faz o que primeiro? Ele separa você para ser consagrado a Deus. Ele executa a escolha de Deus. E Deus, Filho, Jesus, conquista a salvação para você pelo derramamento do sangue dele na cruz. Deus Pai presenteia você com salvação e o Espírito Santo aplica o mérito de Deus, Filho, à sua alma pela palavra de Deus. É assim que acontece o processo. E assim você é santificado. Não é da noite para o dia. Isso incomoda muito a gente, porque a gente gostaria muito de ser perfeito, ou de ser muito melhor do que a gente é, mas não acontece da noite para o dia. Você é transformado de fé em fé, de glória em glória. Augustus Nicodemos diz que o problema não são os nossos pecados, o problema são os nossos pecados não confessados, que todos nós temos pecados, não é verdade? O problema são esses pecados que a gente não confessa, pecados dos quais a gente não se arrepende, os pecados de estimação, ou como você quiser chamar. E é isso, meu amado, minha amada, faxina espiritual constante é a palavra de ordem, faxina espiritual constante, eu quero deixar isso claro, do mesmo jeito que não dá para manter uma casa perfeitamente limpa, sem faxina, principalmente se você mora perto da avenida. Você já percebeu que assim que você abre a varanda da sua casa, em poucas horas a varanda está toda empoeirada e sua varanda é conjugada com a sala, então tudo fica sujo e o vento vai jogando a sujeira para a casa inteira. Não dá para a gente manter uma casa perfeitamente limpa sem faxina. A mesma coisa com a nossa vida espiritual, não dá para manter ela intocável sem a faxina espiritual. Pressupor que a gente vai conseguir viver uma vida sem pecado é confundir a palavra santo com perfeito. Quando a Bíblia diz que Deus nos fez santos, significa dizer que Ele nos separou para Ele. Significa que a gente anda nesse mundo como forasteiro. Como o quê? Forasteiro, carregando um reino inaugurado por Jesus dentro do nosso coração, mas um reino que ainda não foi consumado fora de nós. É nisso que consiste o sentido dessa frase que talvez vocês já ouviram, o já e ainda não. A gente vive nesse ponto da linha do tempo, que a gente pode chamar do já e do ainda não. Você e eu já fomos justificados, mas ainda não fomos glorificados. Por isso a perfeição é um alvo. É um alvo que a gente só alcança na pátria celestial, mas calma, nós vamos alcançá-la. Vai chegar esse momento em que a gente vai alcançar esse alvo. Até lá a gente é apenas separado por Deus para tentar ao máximo, não com as nossas próprias forças, mas na força do Espírito Santo de Deus em nós. Essa é a nossa grande vantagem. Escute aí qual é a nossa grande vantagem. É que Deus, Ele opera isso em nós. Você não está sozinho, Deus faz isso por você. Vire para a pessoa da sua esquerda e diga para ela, qual é a grande vantagem da gente ter o Espírito Santo no processo da santificação? Então você não está sozinho, o Espírito Santo está com você, Ele está conosco. Esta é a nossa grande vantagem. No seu aperfeiçoamento, você não está só, o Espírito Santo está com você e comigo. E no final de tudo, Ele vai nos entregar perfeitos, como o Pai merece nos receber. Então a glória será totalmente de Deus, totalmente do Senhor. Certo dia de verão, estas coisas acontecem, parece que nos dias de verão, né? Então, um certo dia de verão, 2 homens estavam pescando num bote. Para um dos homens, o mar estava literalmente para peixe, mas para o outro não. Você já percebeu que a vida é mais ou menos assim? Parece que
o mata para peixe para um, para outro não. Hoje, antes de começar o culto, eu estava conversando com uma irmã que me fez uma pergunta curiosa. Ela perguntou assim: pastor, eu estou tentando ajudar umas pessoas que parece que quanto mais eu faço para elas, não importa o quanto eu queira ajudá-las, mas vai tudo errado para elas. Tudo parece que dá errado para elas. E eu não tenho como deixar de pensar que essas pessoas são azaradas. Então a minha pergunta é: pastor, esse negócio de azar existe mesmo ou não? Porque é, no mínimo, encasquetante. Me ajuda a entender esse negócio aí. Por que parece que para umas pessoas tudo parece dar errado? Eu disse: minha irmã, talvez tenha feito muito tempo que a senhora já passou por uma maré de azar. Mas a senhora, se teleportar em pensamento para o passado, se você olhar em retrospectiva para o passado, já houve momentos em que a senhora pensou que tudo ia indo de mal a pior. Quer ver? Levante sua mão se você já teve essa impressão, que tudo estava indo errado. Então a gente vive, eu não gosto de chamar a maré de azar, mas a gente vive alguns momentos em que as coisas parecem aparentemente estar dando errado só para a gente, enquanto o resto do mundo está de boas, né? Então as coisas iam bem para um pescador e não tava, o mar não estava para peixe para o outro. Um homem já tinha pescado uma meia dúzia de peixes, enquanto o outro só assistia boquiaberta ao que ele entendia ser pura sorte do colega, e do lado dele, puro azar. De repente, o pescador que tinha pescado um bom bocado de peixes fala para o outro assim: eu acho que eu sei porque você não está conseguindo pescar nada, cara. Eu acho que o teu anzol está sujo. O problema deve ser esse: teu anzol está sujo. Daí o colega pensa consigo mesmo e fala assim: como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Porque já faz horas que o meu anzol está dentro da água, não pode estar sujo. Então o pescador insiste e fala para ele assim: tá certo, vamos fazer o seguinte, você puxa um anzol e a gente vê se é isso mesmo, se está limpo. Daí o companheiro puxa a linha, olha para o anzol e diz: eu não disse? Olha aí, está limpo, está limpinho. Então o pescador fala para ele: não está limpo não. Você tá vendo essas ervilhas no anzol? Não está limpo não. É esta sujeira que eu me refiro. Tire as ervilhas do anzol e os peixes virão. Aí ele falou assim: mas como assim? Por que tirar as ervilhas se isso não é sujeira nenhuma? E o outro pescador fala: talvez não seja para mim e para você, mas para os peixes, sim. O que não é sujeira para mim e para você, pode ser sujeira para os peixes. Meu amado, minha amada, você tem conferido o seu anzol? Você tem conferido, melhor dizendo, o seu coração de tempos em tempos? Quem sabe existam algumas sujeiras nele no seu anzol, no seu coração, que para você não são nada demais, que você acha que nem vai nem vem, sabe? Eu sempre repito aqui o meu raciocínio, que eu acho que deve existir no inferno um ou mais demônios chamados nada demais. Esses demônios que devem ter uns 45 metros, assim, no mínimo, chamado nada demais. Então, essa coisa que de repente você acha que não é nada demais, seja muito para Deus, seja uma sujeira para Deus, e talvez esteja afastando essas pessoas que você mesmo deseja atrair para Jesus. O grande evangelista batista Billy Graham, considerado o maior evangelista do século XX, ele deixa alguns dos melhores conselhos para o cristão que deseja manter o coração verdadeiramente limpo. Então redobre sua atenção para escutar. Estes conselhos práticos são diretos e são sábios, vindos do céu para você pela boca de Billy Graham. Ele diz assim: primeiro, evite mais companhias. O quê? Evite mais companhias. Tem gente que faz uma faxina no perfil social do Instagram e do Face de tempos em tempos, bloqueia algumas pessoas, cancela outras,
De vez em quando eu escuto alguém dizendo que fez uma faxina no Face. Mas essa faxina que você faz no Face, no Instagram, você faz também na sua vida? Isso requer mais coragem, requer mais peito para fazer esse tipo de faxina também necessária. Tão necessária ou mais necessária do que fazer faxinas no seu Instagram ou no seu Face. Ou nas palavras de John Maxwell, líder de líderes. Ele diz assim: você é quem você atrai. Vou repetir. Você é quem você atrai. Tomara que alguns de vocês tenham anotado essa frase aí, anotado no coração, não somente num papel ou no notepad do celular. É por isso que quando você é cancelado, abandonado por alguém corrosivo, alguém ingrato, alguém não confiável, você não deve ficar chateado. Você foi abandonado por alguém recentemente, você foi cancelado por alguém, você está sendo negligenciado por alguém, escanteado por alguém. Talvez seja a hora de você dizer graças a Deus. Graças a Deus, porque pode ser Deus livrando você de se tornar quem você não gostaria de se tornar. Uma pessoa ingrata também, uma pessoa corrosiva, uma pessoa que você não quer se tornar. Segundo conselho de Billy Graham, discipline suas conversas. Vou repetir, discipline suas conversas, evite piadas e histórias com sentido duvidoso. 1 Coríntios 15:33 diz que as mais conversações, vocês vão saber completar, as mais conversações corrompem os bons costumes. Não é porque você tem bons costumes, e graças a Deus, louvado seja Deus, porque você tem, que você vai ter o resto da vida. Aquele ditado velho é verdadeiro: diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Eu vou completar: ou vais te tornar, ou você vai se tornar. Ok? Então cuidado. Terceiro conselho: escolha cuidadosamente os filmes e programas de televisão que você assiste e as coisas que você lê. Não vá somente assistindo qualquer coisa que vai aparecendo diante de você. Não leia qualquer coisa que você vai rolando ou com as quais você vai se deparando quando você vai rolando o seu Instagram. Aí, não leia qualquer coisa, não veja qualquer coisa. Você pode não conseguir controlar o segundo olhar. Eu acho isso extraordinário. Esse conselho de Billy Graham talvez é o melhor que eu já ouvi da boca de Billy. Você pode não controlar o segundo olhar, mas você pode não controlar o primeiro olhar, melhor dizendo, mas você pode controlar o segundo. Eu vou repetir. Você pode não controlar o primeiro olhar, mas você pode controlar o segundo. Veja se você consegue repetir a pessoa da sua direita esse conselho aí. Você pode não conseguir controlar. Você não controla o primeiro, mas você controla o segundo. Você que é homem, você está na praia e você sabe que as mulheres dos nossos dias, elas não vão de vestido para a praia. Elas nunca foram, né? De vestido para a praia. Elas não vão. Quando elas, graças a Deus, todas as praias do Brasil não se transformaram em praias de nudismo ainda. Mas a forma como as mulheres brasileiras se vestem requer um controle maior de nós, os homens. Né? Então, você está sentado na areia e de repente passa uma mulher na sua frente com alguma roupa quase nenhuma. O que você pode fazer? Você pode fazer alguma coisa, controlar o segundo olhar, mas também não alimentar por muito tempo, não perdurar por muito tempo no primeiro olhar. Quarto conselho de Billy Graham: esteja em guarda com o seu tempo de folga. Esteja em guarda com o seu tempo de folga. Lembre-se do rei Davi, que ele usou o tempo livre dele. Gente, olha só que episódio deplorável. Eu não gosto de lembrar, mas é necessário. Tudo que foi escrito na Bíblia, a gente deve ler como exemplo do que fazer ou do que evitar. Nesse sentido, nós vamos revisitar um episódio do que não fazer. O rei Davi, certa vez, usou o tempo livre dele para, da varanda da casa dele, dar uma de voyeur e assistir a mulher do vizinho tomar banho.
Ele não vigiou bem, nem o tempo livre, nem os olhos dele. E foi aí que Davi cutucou literalmente o cão com vara curta. E ele pensou assim, cara, essa Miss Israel, ela tem que estar, Miss Israel, ela tem que estar na minha casa. Ela não pode estar na casa do vizinho, ela errou o endereço dela, ela tem que estar na minha casa, tomando banho na minha jacuzzi de luz de LED, com 6 velocidades de hidromassagem e de mármore. A minha jacuzzi é muito melhor, tudo é melhor na minha casa, ela tem que deixar a casa dele e ela tem que ir para a minha casa. É isso que ela tem que fazer. Ela tem que sair dali, ela tem que ir para a minha casa e ser linda na minha casa. E Davi vai começando a alimentar esse pensamento lascivo na cabeça dele. E Davi segue quase que inacreditavelmente, é difícil de acreditar, esse raciocínio inominável que Davi segue. É o mesmo raciocínio que um parlamentar brasileiro, em uma visita recente à Ucrânia, fez sobre um grupo de mulheres refugiadas. O pior comentário, no pior momento, da forma mais covarde e para vergonha nacional. Alguns de vocês viram nas redes sociais. Escute com o queixo caído, com o queixo no chão, o que ele diz num áudio que vazou para o Brasil inteiro. É difícil de acreditar, mas é verdade. Está aí nas mídias sociais. Ele fala assim: as mulheres das filas dos refugiados da Ucrânia parecem deusas. E as cidades mais pobres são as melhores. E ele vai concluindo a fala dele dizendo assim: o detalhe é que as mulheres das cidades mais pobres são fáceis, porque são pobres. E aqui a minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Foi o que esse parlamentar falou. Não é segredo para ninguém. Mas tem coisas que só de pensar já é vergonhoso, não é não, gente? Tem coisas que só de pensar já faz apodrecer o coração. Mas falar alto torna isso pior ainda. E gravar um áudio e deixar isso vazar para o Brasil inteiro, e a essa altura as mulheres da Ucrânia devem ter escutado. Pior ainda. Pedir desculpa a elas não vai mudar o que foi dito. Foi terrível, inominável. A consciência e a coincidência interessante aqui é que, assim como na Ucrânia, nesse episódio da vida de Davi, Israel também estava em guerra. Lembram disso? Israel também estava em guerra. E Davi também se aproveitando da carta de Instagram dele, porque na carta de Instagram de Davi tinha mais inscritos do que no perfil de Instagram de Israel todinho. Então Davi, tirando vantagem de uma mulher desvalida, eu digo desvalida não porque ela era mulher, mas porque Davi era rei. Por isso seria uma briga totalmente desleal. Então Davi, abusando do poder dele, ele coage a mulher do vizinho a vir para a casa dele, para a banheira real, para ser o diretor do próprio filme proibido, A Banheira da Morte. Sinceramente, eu não consigo pensar em nenhum outro título para esse episódio fétido, nauseante e trágico da vida de Davi, porque o que acontece em seguida você já sabe: o marido da vizinha é assassinado, o bebê que Davi tem com essa vizinha morre, Aminon, outro filho de Davi, morre, Absalão, mais um filho de Davi, morre, e de repente um banho comum se transforma num banho de sangue. Quanta tribulação poderia ter sido evitada se Davi simplesmente tivesse pensado: eu posso não controlar o primeiro olhar, mas eu posso controlar o segundo. Eu posso controlar o segundo olhar. Tudo por causa de um olhar errado e prolongado. Se você escutou essa história engolindo seco, você faz bem. Você faz bem. Porque o Espírito Santo de Deus nos exorta a ter muito, mas muito cuidado. Pode estar certo, meu irmão, minha irmã, que muitos dos nossos maus pensamentos que assombram a nossa mente, a mente de tanta gente, talvez você ande assombrado, querendo controlar seus pensamentos, mas eles estão assim como
como granadas, sabe, sendo lançadas, muitas granadas sendo lançadas na sua cabeça, tanto barulho, tanta coisa explodindo, tantas cenas vindo na sua cabeça, você não consegue controlar mais nada, e sabe como muitos desses pensamentos dos quais você queria se desvencilhar entraram por aqui, entraram pelos seus olhos. Por isso, como diz aquele louvor infantil, alguns vão lembrar, cuidado olhinho no que vê. Quem lembra? Levante sua mão, se você lembra. Cuidado olhinho no que vê. Mas escute como Jesus diz isso em Mateus 6:22, ele fala assim, olha, eu prefiro ainda as palavras de Jesus, ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, todo o teu corpo será luminoso. Imagine, por exemplo, que a sua taxa glicêmica é alta, você é pré-diabético ou você anda controlando a sua taxa glicêmica, ela é muito alta, e alguém oferece a você uma fatia de bolo de chocolate com calda de brigadeiro. Alguém chega para você com essa fatia maravilhosa e eu tenho quase certeza, se você olhar por mais de 2 segundos, já era. Você vai puxar o bolo da mão de quem está lhe oferecendo, você vai meter a boca assim, dar aquela mordida com força mesmo e com gosto, e você vai dizer assim, meu Deus, eu não podia estar comendo isso, eu não podia estar comendo isso. Quanto mais você fala, mais você bota na boca, daqui a pouco você engoliu, já está comendo outro, e você, a próxima coisa que você diz assim, que se dane, sabe, eu morro, mas sou feliz. Talvez você já disse isso, eu morro, mas eu sou feliz. Eu tenho uma amiga diabética que usa uma estratégia muito perigosa. Quando alguém oferece, escuta a estratégia dela, oferece um pedaço de bolo muito apetitoso, ela diz assim, eu não vou comer não, mas eu só quero dar uma cheiradinha. Eu vou me satisfazer só com a cheiradinha. Eu não sei você, mas comigo isso não funciona não. Porque se eu cheirar lá em casa, ou então no caminho, eu vou ter que comprar um bolo maior e o cheiro vai me deixar com mais vontade. Esse negócio de cheirar. Então eu vou inventar um ditado aqui, complementando um outro ditado antigo, tá? E o ditado que eu inventei é assim: o que o olho não vê, e o que o nariz não cheira, e o ouvido não ouve, e o coração não sente. Que eu acho que envolve outros sentidos também. Envolve isso aqui, envolve isso aqui. Envolve também isso aqui, envolve outros sentidos. Meu amado, minha amada, você talvez já ouviu alguém dizer assim, fique longe de tudo que faz mal a você. Quem já ouviu alguma coisa parecida? Fique longe de tudo que faz mal a você. O Espírito Santo tem um conselho melhor para você nesta noite. Então redobre sua atenção para você escutar esse conselho. Fique longe de tudo que faz mal a Deus. Porque se faz mal a Deus, não importa se é cheiroso, se é delicioso, se é agradável aos ouvidos, se faz mal a Deus, faz mal a você. Não é fique longe do que faz mal a você. E qual o seu crivo? O seu crivo é o crivo da carne. Seu crivo é o que é agradável à sua carne, é o que é cheiroso, é o que é lindo, é o que é agradável aos ouvidos, mas às vezes é pútrido, às vezes faz mal a Deus, e se fizer mal a Deus, não presta, vai levar à perdição. Quinto e último conselho do sábio e saudoso Billy Graham: invista grande parte do seu tempo lendo a palavra de Deus, é o melhor conselho de todos. No Salmo 119:11, o salmista diz assim, você vai lembrar, guardo no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Por isso, deixe que Jesus, o bom pastor, guie você às águas tranquilas. Essas águas tranquilas são a palavra dele. Beba a água viva que ele dá. Memorize versículos. Qual foi a última vez que você dedicou um tempo para memorizar um versículo? Qual foi a última vez da sua vida que você dedicou um tempo para memorizar um versículo? Parece que esses anos passaram. E quando a tentação chegar, cite-os para você mesmo, e também para o diabo ouvir, que você medita na palavra de Deus, que você cita elas.
O diabo precisa ver que você não está enrolando, que você não está com a Bíblia aberta e com a cabeça em outro lugar. O diabo precisa ver quem você é em ação. E parte de quem você é envolve treinamento. Você reproduz aquilo que você é treinado para ser. E você precisa ser treinado na palavra. Porque a palavra é a única arma contra a qual o diabo, meu irmão, não tem nenhum poder. Talvez você anda tentando enfrentar o diabo, que precisa ser enfrentado, mas com a arma certa. Enfrente ele com a arma errada e ele vem com 3 quentes e um fervendo contra você. E aí é bronca, mas use a arma certa e ele não tem o que fazer. O próprio Deus diz em Jeremias 23, 29, se você quiser anotar aí, um super versículo, Jeremias 23, 29, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, que quebra pedra. Meu amado, minha amada, a palavra de Deus é o fogo que derrete todas as mazelas interiores do nosso coração e o martelo de esmigalhar demônio. Você bate no demônio com esse martelo aqui da palavra de Deus e aí você vê caco de diabo para tudo que é lado. Bum! Para tudo que é lado. Tudo que é lado você vê caco de demônio. Pode ter certeza, se bate com ele, não fica demônio nenhum por perto. Por isso, nas horas que você se sentir mais opresso pelo diabo, e eu tenho certeza que eu devo estar falando para alguém ou para alguns nesta noite, tem alguns de nós que estão mais opressos que outros. Tem alguns, ou talvez você que está vivendo do outro lado da tela, está se sentindo mais opresso do que nunca. Nessas horas o que você tem que fazer é seguir um conselho de um homem chamado Dick Mills. Você faz o seguinte, se você quiser fazer isso na prática mesmo, aconselho que você faça, com coragem. Você pega 2 cadeiras e coloca no seu quarto, você fecha a porta, você senta numa cadeira, coloca a outra cadeira de frente para você e você diz assim, o negócio é o seguinte, Satanás, eu sei que você está na minha cola, não é de hoje não, faz um tempo, você quer acabar com a minha raça, você quer detonar com a minha vida por inteiro, não é de hoje, eu venho sentindo isso um bom bocado de tempo, algumas vezes eu consigo até cheirar esse bafo de enxofre no meu ouvido, com você buzinando no meu ouvido, querendo destruir a minha vida, mas hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu não vou chorar, hoje eu não vou reclamar, hoje eu não vou ficar na cama, na posição fetal, achando que tudo se acabou, achando que tudo está perdido. O que eu vou fazer é o seguinte, vamos combinar. Eu vou sentar aqui nessa cadeira e essa cadeira é para você vir, você senta nessa cadeira, aí sabe o que é que você vai fazer? Você vai ficar olhando no meu olho, porque eu vou abrir a palavra do meu Deus, e eu vou recitar a palavra do meu Deus, eu vou declarar a palavra do meu Deus olhando no seu olho, e o martelo da palavra do meu Deus, você vai sentir o peso dela agora. Você vai sentir o peso do martelo da palavra do meu Deus na sua cabeça. Você vai parar de fazer o que você está tentando fazer, porque você não vai conseguir, mas o que você está tentando, você vai parar agora. Porque se essa palavra é verdade, ela diz dela mesma que ela é um martelo que quebra a penha. Não foi isso que a gente leu? Que penha é essa? Que pedra é essa? Que pedra que você acha que é essa? A pedra das suas mazelas, a pedra das hostes demoníacas, e pode descer, meu irmão, chega, desça o martelo na cabeça de quem tem feito você sofrer, e não é uma pessoa problemática não. A mira da sua arma é um pouco mais alta, é acima do ombro dessa pessoa em quem você quer atirar. Com palavras abrasivas, com gestos. Não, a nossa mira não é o outro, nossa mira é mais alto que o ombro, é no diabo, E no diabo só se atira com a palavra. Então eu quero caminhar aqui para o fechamento da nossa mensagem, perguntando, o que você tem, qual o uso que você tem feito dessa palavra poderosa e inigualável? Qual o uso que você tem feito dessa palavra?
Ela é poderosa assim na sua vida? Ou você anda dizendo assim, ai de mim, meu Deus, essa situação, eu estou sendo tão afligido, o diabo não sai da minha cola, ele vive me oprimindo, ele tenta e ele vence. E você vive no complexo da hiena Hardy, ó vida, ó azar. Você tem um fogo que tudo derrete. E você tem um martelo que tudo destrói. Também as hostes das trevas. A gente assiste os Avengers e a gente vê o Thor usando aquele martelo, esmigalhando os inimigos dele com aquele martelo, e a gente fica, minha nossa, né? Mas nós temos um martelo mais poderoso. A maioria de nós sente muita raiva quando percebe que foi usado por alguém, não é verdade? Quando a gente vê que a gente foi usado por alguém da nossa família, amigo, patrão, não interessa. Quando a gente vê que a gente foi usado por alguém, a gente fica fumaçando de raiva. A gente quer esganar um. Mas tem uma coisa que pode mudar o mundo de quem a usa. Essa coisa clama por ser usada. Quando a gente não quer ser usado ou usada, esta coisa clama por ser usada. É a palavra de Deus. Eu quero fechar a nossa mensagem com um breve poema. É um poema anônimo, eu não sei quem escreveu esse poema, ele é anônimo. Eu li nessa semana, eu li em inglês. Então eu resolvi traduzir e adaptá-lo ao português para a gente aqui. O poema usa um recurso literário, que é um dos recursos literários, um dos meus recursos favoritos. Se chama apóstrofe. Uma apóstrofe é quando o poeta, o autor, ele dá a voz e asas à imaginação dele e ele faz uma coisa inanimada falar. Ele dá voz, dá vida a alguma coisa inanimada. Tentando imaginar como é que seria se essa coisa inanimada pudesse falar. Então redobre a sua atenção para escutar esse poema que é de aquecer o coração. Diz assim: a sabedoria clama em alta voz pelas ruas. E eu das cabeceiras das camas, das prateleiras das casas, de cima dos púlpitos, ou em cima dos móveis de qualquer lugar, eu não paro de clamar. Sem nunca perder o fôlego, a cada um que vem se aproximando, eu vou clamando, ei, me use. Eu posso transformar a sua vida. Eu sou a Bíblia. Eu sou a biblioteca e a voz de Deus. Eu sou a verdade que você tanto procura. Se João Batista é a voz que clama no deserto, eu sou a voz que te clama no caminho certo. Para o motorista perdido, eu sou o GPS. Para o que se senta no escuro, a minha luz ilumina e aquece. Me use, eu posso transformar a sua vida. Aos que andam envergados, embaixo de fardos pesados demais para aguentar, eu sou a parada para respirar. Para o ferido, eu sou o antídoto. Me use, eu posso transformar a sua vida. Para o desencorajado, eu sussurro no ouvido mensagens alegres de esperança e confiança. Aos que andam ansiosos por causa da tempestade desta vida tão imprevisível, eu sou uma âncora inamovível. Para o solitário e temeroso, para quem a vida parece mais um assombro, eu sou um braço amigo e caloroso por cima do ombro. Eu estou clamando. E a minha voz só pode ouvir quem o Espírito Santo atrair. Eu sou a palavra de Deus, me use. Eu posso transformar a sua vida. Se hoje, meu amado e minha amada, você escutou esta voz clamar e você respondeu assim, pode deixar, eu vou te usar. Isso é prova de que você é um escolhido, uma escolhida de Deus para se parecer com Jesus. Veja que escolha bendita. Você foi escolhido de Deus
para se parecer com o Filho dele. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por sermos escolhidos do Senhor, por ter nos escolhido para a Tua maravilhosa luz, por ter nos santificado e estar nos santificando, e um dia seremos glorificados. Glorificados porque o Senhor nos escolheu para isso, para no final sermos iguaizinhos ao Teu Filho, Senhor. Temos a mente de Jesus em potencial agora, mas teremos a mente de Jesus, pensando, agindo como Ele, falando como Ele, sem falhar, num dia em que estaremos para sempre contigo. Nos abençoa, Senhor, continua nos usando poderosamente para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém.